Hoje com o pastor Joseph Prince. Eu quero começar falando daquele que todos nós amamos, Jesus. Vamos olhar para essa história interessante, Lucas capítulo 5. A razão por que eu digo que essa história é interessante é porque o Espírito Santo valorizou tanto essa história que ela foi registrada nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. João não é um evangelho sinótico. Assim, os três evangelhos são chamados de sinóticos. João está à parte. Nós temos em Mateus, Marcos e Lucas essa história registrada em todos os três. Vamos, portanto, ler e vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje, porque uma palavra de Deus, uma palavra somente, é tudo que você precisa. Somente escutar essa palavra vai colocar você no caminho de sua providência, cura e bênçãos. Amém? Certo dia, quando Jesus ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Note que essa foi uma ocasião quando todos os líderes religiosos, fariseus, saduceus, vieram de todas as cidades da Galileia e da Judéia e Jerusalém. Lembre-se que Jerusalém é a sede, e de todos os lugares eles vieram para ver Jesus, para examiná-lo, para ver as suas credenciais, porque agora muitos tinham recebido os milagres da parte de Jesus que eles tinham que investigar. Todos esses fariseus. Eles tinham que investigar, porque por muito tempo, por 1500 anos sob a lei, nenhum leproso tinha vindo a eles. Existe a história de Naamã, o leproso que foi curado ao mergulhar no Jordão, mas ele não era judeu. Nenhum judeu havia vindo ao sacerdote em Jerusalém e dito: olha para mim, eu sou limpo. Nenhum veio. Na verdade, o ministério do sacerdote no Antigo Testamento era diagnosticar, porque se você tivesse um problema, você tinha que ir ao sacerdote para ter certeza que você não tinha lepra. E o sacerdote diria se você estava puro ou impuro, se era ou não lepra. Era o ministério de encontrar culpa. Mas o novo sacerdote chegou. Mas de uma hora para outra aumentou o número de pessoas que vinham todos os dias, quase todos os dias, dizendo assim: veja se estou limpo. Eu era cego e agora vejo. Por que você está aqui? Quem viu você aqui? O que me fez ver disse: vai e se apresente ao sacerdote. E outro vem e diz: eu era um leproso, eu não podia abraçar meus filhos, e agora pela primeira vez o Messias me tocou. Com seu amor e a sua graça, ele disse: vai e se apresente ao sacerdote. O sacerdote ficou muito ocupado. E existia um sinal em Israel, no Antigo Testamento, que quando o Messias viesse, os olhos dos cegos se abririam. Amém? Enfermos seriam curados. E agora, repentinamente, uma multidão vinha se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote diz: temos que ver quem é esse homem, se ele é verdadeiro. E a Bíblia diz que eles foram para Cafarnaum, onde Jesus estava. Eles invadiram a casa de Pedro. E muitos já estiveram em Israel e viram a casa de Pedro. Eles foram para aquela casa e a Bíblia diz no outro evangelho que não tinha lugar na entrada. É claro que os mais importantes estavam dentro da casa, sentados. Não existia lugar para as pessoas comuns. E Jesus estava lá. E a Bíblia diz, certo dia, quando Jesus ensinava, diga ensinava, no grego, a língua do Novo Testamento, o verbo está no tempo indicativo imperfeito. Tempo perfeito significa o quê? Que aconteceu uma vez e não precisa mais ser repetido. Jesus disse: está consumado, no tempo perfeito. Que significa no grego: está consumado e não precisa mais ser repetido. Nossos pecados foram perdoados uma vez por todas e não precisa mais ser repetido. Ele não precisa morrer outra vez. Amém? Mas aqui, enquanto ele ensinava, está no tempo imperfeito. Ele continuava ensinando. Não é uma ação que acabou, mas ele continuava ensinando.
os seus ensinamentos e os fariseus se reuniram, Jesus continuava ensinando. E na última parte do versículo diz que o poder do Senhor estava com ele para curar. E na língua grega, o poder de Deus aqui também está no indicativo imperfeito. O que quer dizer que ele continuava ensinando e o poder de Deus continuava fluindo. Você não escutou o que eu disse? Enquanto ele ensinava, o poder de Deus fluía sobre eles. E porque o poder de Deus se manifestava sobre as pessoas para curar os doentes. Olha a palavra doentes. O poder de Deus estava lá para curar todos, inclusive os fariseus que estavam lá. Todos os líderes religiosos. O mesmo tempo verbal é usado. Enquanto ele estava ensinando continuadamente, o poder de Deus vinha sobre eles continuadamente. Mas uma coisa é o poder de Deus estar presente e outra coisa é você receber. Você me escuta? Vamos concluir a história, mas antes veja algo que é interessante aqui. O poder de Deus veio para curar muitas pessoas, mas só um homem saiu curado? Somente um. Estava presente para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através da abertura até o meio da multidão. Eu gosto da palavra meio. Jesus diz, estou no meio. Quando 2 ou 3 se reúnem, eu estou no meio. Amém? Ele foi crucificado no meio. Quando ele está no meio da sua vida, ele integra você, faz você completo. Nada se torna menor, nada se torna pior, porque Jesus Cristo está no centro. Tudo se torna pleno, tudo fica bom. Próximo. A Bíblia diz, baixaram em sua maca até o meio da multidão, vendo a fé que eles tinham. Que coisa surpreendente que Jesus vê. Ele não viu somente a sua ação. Jesus viu a fé. Quando Jesus viu a fé deles, ele disse para ele, homem, os seus pecados estão perdoados. Versículo seguinte, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, veja isso, Jesus se autodenomina Filho do Homem, especialmente no Evangelho de Lucas. Ele quer que você saiba que ele, o Filho de Deus, se tornou o Filho do Homem, para que todos os filhos dos homens se tornem filhos de Deus. Ele desceu porque não podíamos subir. E ele trouxe o céu com ele. Amém? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a sua maca em que estivera deitado. Quando Jesus fala com você, você recebe autoridade sobre aquilo que tinha autoridade sobre você. Agora você pega a cama onde se deitava, você não depende mais dela. Deixe-me dizer isso, certo? Jesus sempre fará você ser cabeça e não cauda. Ele vai fazer você dominar e não ser dominado por alguma circunstância. Ok? E foi para casa louvando a Deus. Veja bem a reação das pessoas no versículo 26. E todos estavam atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Deus curou no Antigo Testamento. Deus alimentou, Deus abençoou, Deus deu provisão. Mas existia uma distância. Tinha uma falta de intimidade. É como se Deus ficasse no Santo dos Santos, enquanto ele realizava milagres lá fora. Deus ficava no céu e víamos os seus atos aqui na terra. Mas alguma coisa mudou. A Bíblia diz que Jesus é o Deus manifestado na carne. Jesus é Deus manifestado na carne. E nós o vimos no meio do povo. Ainda perdoando, ainda alimentando, e ainda curando. Mas agora não existe mais distância. Dessa vez, ele está aqui.
Enquanto perdoa, ele está ao lado do homem que precisa de perdão. Como ele perdoou aquela pobre mulher samaritana que estava no poço, que estava vivendo em adultério, ele estava ali sentado e ela estava em frente dele. Ele alimentou as multidões, mas dessa vez as suas mãos partiram pão. Não tinha mais distância. Deus se manifestou na carne e veio para habitar entre os homens. Aleluia! Mas veja que isso não agradou os líderes religiosos. Eles sabiam que o homem necessitava de perdão. Eles reconheciam que existia um Deus. Não esqueça que são religiosos. Mas eles disseram, quem pode perdoar os pecados? No momento que Jesus disse para o homem, os seus pecados são perdoados. Eles sentiram Jesus invadindo o território deles. Eles disseram, quem pode perdoar pecados? Somente Deus. E Deus está nos céus. Enquanto Deus estiver nos céus, você deve vir através de nós. Nós vamos dizer para você o que é certo, vamos dizer se Deus aceita ou não. Em outras palavras, eles sentiram a posição deles sendo ameaçada por Jesus. Porque agora existia um Deus manifestado em carne. No versículo 24 ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Os fariseus queriam que Deus estivesse só no céu. Ele pode perdoar, mas que fique no céu. Porque quando as pessoas tiverem relacionamento íntimo, o que vai ser de nós? Eu quero começar dizendo que eu sou um pastor. Ok? Graças a Deus por todos os pastores no mundo. Graças a Deus pelos missionários e líderes espirituais. Mas nossa função é dirigi-los para Jesus. Nosso trabalho não é assumir o lugar de Jesus. Não podemos ser intermediários. Os fariseus tinham medo de perder a posição deles, porque se existe Deus nos céus que perdoa na terra, então onde está o lugar deles? Eles se sentiram raivosos porque eles queriam que Deus e o povo estivessem separados. Assim eles seriam necessários. Mas Jesus veio e trouxe Deus tão perto dos homens. Sim, a palavra da fé está perto de você, no seu coração e na sua boca. Se você apenas confessar com a sua boca, Jesus Cristo é o Senhor, você está salvo. Amém? Salvação veio tão perto de nós. Amém? Veja, Jesus veio com todas as virtudes do céu, porque a Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E no versículo 14 lemos, e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Eu costumava refletir alguns anos atrás, a Bíblia diz que nós somos transformados por ver a glória. Uns ensinamentos se baseiam no esforço humano. 5 passos, 7 passos, 8 passos. Não somos transformados pelos nossos esforços. Se fôssemos transformados pelos nossos esforços, teríamos que nos manter transformados pelos nossos esforços. Mas se é Deus e o seu Espírito que transforma você, isso é permanente. Mudança sem esforço é mudança verdadeira. Eu costumava pensar quando lia, e todos nós, com face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, sendo a sua imagem, estamos sendo transformados com a sua glória. A pergunta é, o que é a glória? E aqui no versículo 14, nós vimos a sua glória. A glória do unigênito do Pai. Qual glória? Jesus é cheio de graça e de verdade. Jesus é cheio de graça e verdade. Amém. Ele veio com toda a plenitude dos céus nele. Fé é simplesmente ver sua própria necessidade e ver a plenitude dele e levar a sua necessidade para ele. Jesus chama isso de fé. Aqueles que veem a sua necessidade, veem a sua lepra, veem a sua cegueira. Redundante aqui ver a sua cegueira.
Eles veem a sua necessidade, veem a sua falta, mas não vão buscar na plenitude de Jesus. Isso não é fé. Você falar da sua fraqueza não é fé. Fé é quando você traz toda a sua escassez para a sua plenitude. E ele chama isso fé. E Jesus veio para andar entre o povo. Vou utilizar uma palavra de propósito. Ele veio para ser usado. Ele veio para ser usado. E aquele que vê isso, de vez em quando, alguém penetra o véu da sua carne e diz: eu sei quem você é. O senhor parecia que estava cansado no poço, fisicamente cansado, mas eu sei que existe uma plenitude de Deus dentro do senhor e eu vim para tirar essa plenitude porque eu tenho sede. E essa mulher que veio à tarde porque estava com vergonha da sua história, ela veio, não veio de manhã, veio à tarde. Ela saiu daquele encontro e se tornou uma evangelista, dizendo para a cidade inteira de Samaria: venham e vejam o homem que me disse tudo o que eu fiz. Não existe mais vergonha. O que ela viu em Jesus? E os discípulos chegaram e encontraram Jesus revigorado. O que revigora Jesus? Quando um pecador traz o seu cálice vazio para ser cheio. Aquela mulher alimentou Jesus. Não com comida natural. Ela trouxe o seu cálice vazio. Que Salvador nós temos! Ele caminhou entre os homens em toda a sua plenitude, esperando que eles percebessem quem realmente ele era. Marta e Maria. Marta estava ocupada, preparando comida na cozinha. Especialmente quando você tem Pedro vindo com Jesus para comer. Eu sei porque alguns dos meus pastores são assim. Gostam de um prato cheio. E ela estava preocupada preparando comida. Eu entendo o estresse dela e a sua ansiedade. Ela queria impressionar Jesus. Mas a sua irmã Maria estava sentada aos pés de Jesus, escutando suas palavras. Veja, Deus não é contra você o servir. Mas o que é mais importante do que servir é um coração que vê a sua plenitude. Olhos que o veem com uma resposta para a sua necessidade. E isso Maria fez. Maria, diferente da sua irmã Marta, não usou suas mãos e os seus pés, mas colocou seus ouvidos e seus olhos e viu a beleza do Salvador e ouviu suas palavras. E ela agradou ao Senhor. Sua irmã, quando veio, chateada, raivosa, sempre você está estressado, você fica com raiva de todo mundo, menos de você mesmo. Agora você está com raiva de mim, porque eu disse isso. Isso é sinal de estresse. Se Deus ama você estressadinho, estressadinha. Ela estava com raiva e culpou o Senhor. Não te importa, ela culpou o Senhor, que minha irmã me deixou sozinha. Uma coisa é você querer servir ao Senhor estressado. Outra coisa é tentar impedir alguém que está ouvindo do Senhor. Jesus vai repreender você, porque para ele é mais precioso alguém receber da sua plenitude, é mais precioso para ele. Porque, escute bem, confiança no seu amor é mais importante que qualquer serviço que você faça para ele. Ele busca pessoas dependentes do seu amor, da sua bondade. Amém? No momento que Marta fala e tenta tirar Maria do lugar da bênção, Jesus disse para ela: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Ele não repreendeu porque ela servia. Ele repreendeu porque ela tinha ansiedade e estava cheia de preocupações. E você, como é que você está hoje? Está com muitas preocupações? Você sabe por que você está preocupado? Você pensa que o problema é o dinheiro, você pensa que é a enfermidade. Isso são somente os efeitos, não é a causa. E Jesus disse: estás ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Uma só é necessária. Estamos ansiosos com muitas coisas, porque não sabemos que existe uma coisa
Mas, pastor, como o senhor pode dizer isso? Não fui eu que disse. Você me acusa falsamente. Não foi eu que disse, foi Jesus que disse. Jesus disse: uma coisa só é necessária. Mas todos os dias nós temos bocas para alimentar, crianças para cuidar, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, cuidar das nossas funções, do nosso trabalho, cumprir metas. Nós temos muitas coisas para fazer, pastor, todos os dias. Mas foi Jesus que disse que uma coisa só é necessária. E você sabe qual é? Ver sua plenitude todos os dias e receber dele. Porque apesar de estar sentado lá, Marta estava o vendo somente na carne, cansado, mas Maria viu a plenitude de onde ela podia tirar. E quando Maria recebeu de Jesus, ela agradou a Jesus. Existe alguém na igreja New Creation que está pronto para receber da sua plenitude? Amém? Existe alguém aqui que está pronto para trazer o seu corpo vazio, trazer a sua mente vazia, trazer sua carteira vazia para Jesus encher? A isso ele chama fé. E quando alguém faz isso, vê sua necessidade, ou a necessidade dos seus amigos, como esses amigos aqui do texto, viram a multidão, viram as muitas pessoas que estavam ali, a casa estava cheia de fariseus e religiosos, eles subiram no telhado, abriram o telhado e desceram o amigo. Amém? Porque eles tinham fé. Jesus viu a fé deles. O que é fé? Fé é ver a fraqueza do seu amigo e ver a plenitude daquele homem, o homem perfeito, o filho do homem, o que se tornou homem para você ser filho de Deus. Eles viram nele a plenitude e desceram aquele necessitado a plenitude. Aleluia! Jesus viu a fé deles. Amém? Você notou que não é mais, como no passado, trazer o cordeiro para ser morto, ter o sacerdote lavando as suas mãos, esperar que ele entre e acenda o candelabro, a lâmpada. Não foi necessário. Abriram o telhado e desceram, porque Deus veio para trazer todo o céu com ele. Deus se manifestou e vimos sua glória. João disse: vimos sua glória, cheio de graça e verdade. O cego Bartimeu, ele não tinha um nome. Bar, no aramaico, quer dizer filho. Bartimeu, filho de Timeu, era um mendigo e era cego. E pedia esmolas em Jericó e ouviu um barulho. Existia muito barulho. E ele perguntou: o que é isso? E eles disseram: Jesus de Nazaré, que está passando por aqui. E muitas pessoas tentavam tocar Jesus, estar perto de Jesus, para vê-lo com uma celebridade, ou com alguém famoso, ou com um rabino interessante. Esse homem não podia ver com seus olhos físicos, discerniu o Filho de Deus. Ele discerniu a plenitude que havia se manifestado em carne. Ele discerniu que esse era aquele que foi prometido. No jardim, quando os nossos pais pecaram, e Deus prometeu: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E ele veio em carne. Este é aquele que Deus prometeu a Abraão: na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Este é aquele que Deus prometeu a Davi: Davi, depois que você morrer, eu prometo, uma semente virá da sua linhagem, e seu trono não terá fim, e seu governo nunca acabará. Bartimeu, talvez ele estivesse escutando as pessoas dizendo: o Messias virá, um dia ele virá. O sacerdote disse que um dia o Messias virá, ele vai abrir os olhos aos cegos. E quando ele ouviu aquele barulho, ele disse: quem está passando? Eles disseram: Jesus de Nazaré está passando. Ele discerniu a plenitude de Jesus e não foi com os olhos físicos. Talvez você diga: se estivesse lá, eu veria a sua plenitude. Marta não viu, Maria viu. Bartimeu não tinha olhos. Sim, ele tinha olhos, mas não enxergava. O discernimento não está nos olhos físicos. E Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos disseram: cale-se. Cale-se. Jesus,
Bartimeu clamou, e Jesus parou. E virou-se aquele que fez os céus e a terra. No Antigo Testamento, antes de ele descer, como Deus encarnado, Josué uma vez orou: Deus, faça o sol parar e a lua no vale de Ajalon. E Jesus fez o sol se deter e a lua permaneceu no mesmo lugar. O sol se deteve no meio do céu. Esse mesmo Jesus que parou o sol e a lua, agora para, porque um cego clama por ele. E ele diz: tragam-no aqui. Alguém viu minha plenitude. Alguém quer trazer a sua escassez, sua cegueira, para minha plenitude, para o meu poder, para o meu amor e minha graça. Aleluia! Ele veio para perto de nós. Claro, alguns líderes religiosos, os descendentes dos fariseus ainda estão aqui. Eles querem colocar Deus bem longe, lá no céu. Não tem problema para eles, contanto que Deus esteja distante de você. Eles querem vir dizer para você o que Deus está falando. Profecia hoje não é direcional. Profecia hoje é o que Deus disse para você já, e o profeta vem somente confirmar o que Deus falou ao seu íntimo. Eu vou repetir. No Antigo Testamento, a profecia dirigia o crente. Sob a graça, no Novo Concerto, a profecia confirma o que o crente já sabe no seu coração. Muitos de vocês nessa igreja, vocês vêm e vocês dizem: pastor, eu ouvi a mensagem da graça, mas não foi a primeira vez. Se a graça é graça, o evangelho é evangelho, você já escutou do Espírito Santo dentro do coração. Eu somente coloquei em palavras a doutrina que você já havia escutado no seu coração pelo Espírito Santo. E a sua experiência foi essa: sim, sim. Minha mente não entendia, mas meu coração dizia: sim, sim, sim. Eu sabia. É isso que eu creio, é isso que eu creio. Foi assim que aconteceu. Amém? Os líderes religiosos, querendo defender o que eles pensam ser a santidade de Cristo, eles ignoram sua graça. E ver a sua graça é ver a sua glória. Amém? A única base para Jesus tocar o leproso não poderia ser a bondade do leproso, não poderia ser sua pureza e nem seria por ele guardar a lei. Ei, mesmo que você não seja um leproso, ninguém pode vir a Jesus Cristo baseado na sua bondade, na sua justiça e receber um milagre. Deus é santo, o homem não é. Aí está o problema, mas o homem tem esquecido que a maior santidade de Deus é a sua graça. É Hassed no Antigo Testamento. Davi descobriu a maior característica de Deus. Ele disse: a tua Hassed, a tua graça é melhor que a vida. Mas hoje, Hassed, em Israel, no Novo Testamento deles, e não está no grego, mas está no hebraico. Em Israel, o meu amigo Israel hoje lê o Novo Testamento em hebraico, e onde a nossa versão diz graça, lá diz Hassed. Davi disse: a tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Amém? Quando eles dedicaram o templo de Salomão, eles cantaram, os sacerdotes cantaram: sua misericórdia dura para sempre. Josafá foi à batalha com exércitos que eram maiores do que o de Israel, mais numerosos que Judá. E eles cantaram um louvor: louvai ao Senhor, sua misericórdia dura para sempre. E Deus lutou contra aqueles inimigos. Eles não precisaram levantar um dedo, pegar nenhuma arma. Quando chegaram no campo de batalha, todos estavam mortos, mataram-se uns aos outros. Os inimigos se mataram. Me dá uma facada. Agora é sua vez. Eles se mataram. Israel passou 3 dias coletando os relógios Rolex, coletando os despojos. E eles chamaram aquele lugar Vale de Beraca, que em hebraico quer dizer Vale da Bênção. Porque sempre que você confia, e sempre que o seu louvor é a respeito da graça, você vive no Vale da Bênção.
Você vai ter batalhas, sim, você vai ter batalhas. Os filhos de Judá eram poucos e assim você vai ter batalhas que parecerão tão grandes. Talvez os sintomas, os autores dizem que estão piorando, tudo está muito difícil, mas deixe-me dizer, se você está louvando ao Senhor por sua bondade e a sua misericórdia, Ele vai lutar contra os seus inimigos. A batalha não é sua, é do Senhor. Amém. Aleluia. Você não ama Jesus? Ele veio para a casa de Levi. Ele veio para a casa de Marta e Maria. Ele entrou. Na verdade, ele se convidou a entrar na casa de Zaqueu. Que cena linda, o Deus encarnado pedindo para entrar na sua casa. E sempre deixando uma bênção. Sempre deixando uma bênção. Não tenha medo. Deus já está até... Quase disse que Deus estava se cansando, mas Ele não dorme, o guarda-zel não dorme. Deus está esperando por você para que você entre numa atmosfera espiritual. Para falar com Ele. Quando você pensa em ir a Jesus, você sente o vazio, pressões, estresses e problemas. Você vê a plenitude, mas você não vai a Ele. Isso não é fé. E você pensa, eu não posso ir porque eu não me consagrei o suficiente, eu não entrei no tabernáculo, não levei o cordeiro, não cumpri esse ou aquele ritual. Existem tantos passos. Não, não existe nada a fazer. Os 4 que trouxeram esse paralítico na cama descobriram que não existem passos. A fé que eles possuíam rompia qualquer obstáculo. Eles quebraram até o teto porque sabiam que Jesus não os repreenderia. Quando você vem, Ele não te repreende, mas dá liberalmente a todos os que buscam. Não estamos mais no antigo, estamos no novo. Graças a Deus. Se estivéssemos no antigo, sabe o que aconteceria? Se você tocasse no leproso, ficaria imundo, impuro. Ninguém tocava um leproso no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento o pecado era contagioso. Impureza era contagiosa. Mas olhe para Jesus, Ele veio para trazer graça. Aleluia. Ele é cheio de graça e verdade. Quando o leproso veio a Jesus, não somente Jesus confirmou para ele que estava disposto a curá-lo, ele disse, eu quero, mas ele também tocou nele. Amém. E veja o que aconteceu. Porque ele é cheio de graça, ele trouxe graça, não lei. O leproso foi contagiado por ele. Pureza. Por isso eu não tenho medo, com respeito aos nossos jovens. Não é não toques, não manuseis, não faças isso. Não. É revelar Jesus a eles. E quando eles saírem, eu não tenho medo que o mundo os contamine. Eu estou preocupado com o mundo, porque eles vão purificar o mundo. Santificar o mundo. Impactar o mundo. Curar o mundo. Deixe-me concluir com isso. Os dias da lei. Fazer, 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 e fazer, e fazer. Esses dias estão no passado. Ele clamou, está consumado. Mas, pastor, nós somos impuros. Sim, está consumado. Ele assumiu nosso lugar na cruz. Veja, Deus não pode ser injusto. Ele não ignora os seus pecados, fecha os olhos para os seus pecados e esquece. Não, Deus não faz isso. Deus tem que ser justo em perdoar-nos. E a única base para Deus ser justo e nos perdoar é a cruz. É por isso que o Filho de Deus veio. Ele é o único neném que nasceu para morrer. E quando ele foi pendurado na cruz, ele pagou o preço por todos os seus pecados. Ele pagou tudo. E ele cumpriu as exigências da lei santa. E ele clamou, está consumado. No grego, o tempo perfeito. Uma ação que não vai se repetir. Os resultados continuam. Mas a ação nunca vai ser repetida. Nunca. Amém? O Evangelho do receber, receber,
receber. E receber mais. Chegou. Amém. O que você precisa, receba dele. Amém. E quando você precisa mais, receba mais. Amém. Davi sabia o segredo. No Salmo 116, Davi diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Você já perguntou: Deus tem sido tão bom, que eu posso dar para o Senhor? O versículo seguinte tem a resposta: tomarei. Davi diz: eu tomarei o cálice da salvação. Sabe como você agradece? Você recebe mais dele. Recebe da sua plenitude. Não deixe ninguém fazer você se sentir culpado. Não deixe que Martas ou fariseus façam você sentir-se culpado por receber de Jesus. Veja bem isso. Até mesmo as crianças. Certa vez os pais trouxeram as suas crianças que tinham todo tipo de necessidades, viram nele plenitude e quiseram trazer as crianças a Jesus, mas os seus discípulos tentaram impedir isso. Você sabe o que Jesus fez? Ele os repreendeu. Deixai vir a mim os pequeninos. Amém? Veja bem, até as crianças não podem ser impedidas de vir a Jesus. E se você ficar no caminho, saia logo. Amém? É melhor você não obstruir o caminho da graça. Amém? Amém? Receba. 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 Amém? Uma mulher endividada. Seu marido havia morrido. E os credores chegaram na casa dela para levar seus filhos como escravos. E ela clamou ao homem de Deus e ele disse: busca vasilhas e coloca um pouquinho de óleo que você tem nessas vasilhas. E a Bíblia diz, e ela pegou muitas vasilhas emprestadas, e ela e seus filhos começaram a colocar aquele óleo nas vasilhas. E quando a vasilha estava cheia, eles pegavam mais vasilhas e colocavam mais óleo, até que todas as vasilhas se encheram. E ela pediu mais vasilhas, e os filhos disseram: não temos mais vasilhas. Veja, o suprimento foi maior do que a demanda. Deus não parou de encher. Eles pararam. Deviam ter trazido mais vasilhas. Receba mais. A Bíblia diz que Jesus multiplicou os pães e os peixes e deu para o povo, escute, até estarem saciados. Quando eles ficaram cheios, o suprimento parou. E quando o suprimento parou, ainda sobraram 12 cestos. Esse é o nosso Salvador. Receba da plenitude e receba ainda mais. Alguns já estão preparados. Saia da minha frente, diabo ou diácono. Eu quero receber mais de Jesus. Você está pronto? Você está pronto? Vamos, igreja! Amém. Amém. Dê a Ele o louvor. A Ele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. E todos digam amém. Todas as cabeças baixas e olhos fechados nesse lugar. Obrigado, Jesus. Se você está aqui nesta tarde e você não conhece essa maravilhosa salvação, o perdão dos pecados que foi comprado para você por um grande preço, Jesus quer se aproximar de você, perdoar você e dar a você vida eterna. Jesus disse, escute, eu vim não para dar leis e mais leis, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Que extraordinária e maravilhosa dádiva, vida abundante. Sua vida é abundante? Mais abundante do que a dos seus amigos, dos seus familiares? Jesus veio para dar isso, vida abundante, aqui e onde quer que você esteja. Diga, pastor, eu quero esse Jesus maravilhoso. E o que ele fez por mim na cruz se torne real. Ore por mim, pastor. Onde você estiver, faça essa oração do seu coração. Aonde você está sentado, a palavra de Deus está perto de você, do seu coração e dos seus lábios.
Se você confessar com a sua boca Jesus Cristo como Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Agora mesmo, faça essa oração do seu coração. Se você quer Jesus na sua vida e quer receber sua plenitude e sua graça maravilhosa, se esse é você, onde você estiver, faça essa oração. Diga: Pai Celestial. Se você quer perdão dos pecados, diga isso ao Senhor. Pai Celestial, obrigado por me amar, por enviar Jesus Cristo para morrer na cruz por todos os meus pecados. Obrigado, porque seu sangue foi derramado, limpando-me de todo o pecado. Obrigado, o Senhor levantou dentre os mortos com uma proclamação que os meus pecados foram tirados. Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Pai. Eu sou salvo, eu sou abençoado, eu sou altamente favorecido no amado Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Dê a Ele louvor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Alguns de vocês receberam cura sobrenatural. Volte aos médicos e cheque para ver se algo mudou. Alguns tinham pressão alta, sua pressão arterial foi normalizada. Você vai ver nos próximos dias. Amém? Não tenha mais medo disso. Não, seus vasos sanguíneos não vão estourar. Não, porque você esteve nesse culto. Amém? Você recebeu de Jesus. E quando você recebe, você o agrada. Amém? A cura é sua. Diga: é minha. Diga: a cura é minha. Pelo que Jesus fez. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.